Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos deste domingo e a gente tem a final da Copa do Brasil. Vamos direto para esse jogo? Tá aqui na tela então, Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo é a final da Copa do Brasil, o segundo jogo, né? O primeiro jogo foi 3-1 para o Flamengo no Maracanã, né? Uma vitória tranquila para o Flamengo, estava 3-0, o Atlético Mineiro fez um gol no finzinho, diminuiu essa diferença e o Flamengo então tem essa vantagem de 2 gols de diferença, ou seja, pode até perder o jogo por um gol que mesmo assim vai ser campeão, né? O Flamengo vem numa grande fase depois que o treinador Felipe Luiz chegou no time. Já são 5 jogos sem perder, né? 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Mineiro vem oscilando, não vence há 4 jogos, contando aí todas as competições, né? O time se dividiu bastante aí com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Por jogar em casa e precisar do resultado, as casas de apostas estão colocando o Atlético Mineiro favorito para ganhar o jogo. Você vê aqui, ó, tá 1,79, né? Vamos dizer 1,80 para 4,40 do Flamengo, né? Aqui é quem vai ser campeão, né? Se é o Flamengo 1,20 que está muito favorito, porque já ganhou o primeiro jogo por 3-1. Mas eu vou até abaixar aqui, nós vamos falar do resultado do jogo, né? Então você vê que o Atlético Mineiro é favorito para ganhar, mas precisa ganhar por 3 gols de diferença aí, né, para ser campeão. Se ganhar por 2 gols, leva a partida para os pênaltis. Como a gente acha que não vai ser assim fácil, inclusive o Flamengo vai dificultar bastante aí a vida do Galo, a gente vai para o handicap do lado do Flamengo, que a gente está achando que vale a pena. Olha só, em handicap mais um para o Flamengo, está pagando 1,52, tá bom, pessoal? Então, 1,52, o que significa aqui? Né? A gente ganha essa aposta se o Flamengo ganhar ou empatar, tá? E se o Flamengo perder por um gol, a gente tem a aposta cancelada e o dinheiro devolvido. Então, se o Flamengo perder por 1-0, 2-1, 3-2, ou seja, por um gol, a gente tem o dinheiro devolvido. Tá? E se o Flamengo perder por 2 gols, o que levaria a partida para os pênaltis ou já o título para o Atlético Mineiro, aí sim a gente perde essa aposta, tá bom? A gente acha que não vai ser fácil o Flamengo perder aí, não deve perder por 2 gols, ou seja, estamos imaginando que o Flamengo vai conseguir ser campeão. Foi uma grande vantagem na primeira partida, tá bom? Vamos falar de Série B, Série B chegando ao final também. A gente tem esse jogo aqui, ó, o único jogo do domingo que é Sport Recife, né, contra Chapecoense. Você vê que tem retrospectos parecidos nos últimos 5 jogos, né, derrotas e vitórias, mas o Sport está na 4ª posição. E o que significa? Bom, os 4 primeiros da Série B sobem para a primeira divisão. Então o Sport precisa de qualquer jeito manter essa posição, não pode perder pontos, principalmente jogando em casa contra a Chapecoense que vem mal, né? É o único jogo do domingo, já é a 36ª rodada, tá? São só 38 jogos e essa já é a 36ª, tá bom? Se o Sport vencer, praticamente se garante aí, dependendo dos outros jogos que tivermos aí no fim de semana, tá bom? A Chapecoense está com problemas, né? Tá aí, como eu falei, na 15ª colocação e o 17º já é rebaixado para a Série C. Então a Chapecoense está a 2 pontos da zona de rebaixamento, precisa tomar cuidado também, tá bom? A Série B é um campeonato de poucos gols, né, na média de gols baixa, mas como a gente tem aqui o Sport precisando ganhar para se garantir, né, e subir para a primeira divisão, e a Chapecoense tentando de qualquer jeito também ganhar pontos, seja com um empate, né, ou seja, até ganhando fora de casa, a gente acredita que vai ser um jogo muito disputado, mas principalmente muito defensivamente, tá bom? A gente acha que vamos ter poucos gols nessa partida, principalmente porque está uma linha interessante, olha, abaixo de 3 gols, né, que já é ótimo para a Série B, tá pagando 1,42, gente, tá? A gente só perde se sair 4 gols nesse jogo, tá bom? Se sair exatamente 3 gols, aposta anulada, dinheiro devolvido, tá? Mas a gente ganha com 2 gols, um gol ou nenhum gol nessa partida, abaixo de 3 gols, tá bom?
Só para você ter uma ideia, tá? De 35 jogos da Chapecoense, né, até aqui no Campeonato Brasileiro, na Série B, de 35 jogos, só 7 jogos da Chapecoense tiveram 4 gols ou mais, tá? Do Sport, só 8 tiveram 4 gols ou mais. No primeiro turno, esse jogo que foi Chapecoense Sport foi 1-1, ou seja, apenas 2 gols, tá bom? A gente gosta bastante dessa aposta. Vamos falar de campeonato inglês, Premier League, deixa eu abrir aqui. Temos jogos interessantes aí, né? Vamos ver, então, domingo a gente tem um clássico aqui, dois times que estão vindo bem, né? Chelsea e Arsenal, o jogo da 1h30. A gente tem 4 partidas e vamos falar aqui desse Chelsea e Arsenal. O Chelsea está na 4ª colocação e o Arsenal na 5ª, empatados em pontos, mas com saldo melhor o Chelsea, né? Você vê que não tem favoritismo nessa partida. Na verdade, muito pouco favoritismo para o Arsenal, mas como está fora de casa, né, olha aqui, ó, 2,58 contra 2,78, ou seja, ninguém sabe o que deve acontecer nesse jogo. A promessa é que será uma boa partida, tá bom? A Premier League é um campeonato que tem uma alta média de gols, por isso a gente também acha que esse jogo não vai ser assim tão aberto, tá bom? É um jogo entre dois times grandes que estão disputando, vão ter preocupações defensivas. A gente vai entrar também na dica para ter menos que 4 gols, tá bom? Então aqui, ó, abaixo de 3 gols e meio, paga 1,44. A gente ganha essa aposta com 3 gols no jogo ou menos, 3 gols, 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, né? E a gente perde se tiver 4 gols ou mais, tá? Porque é o 3,5 exatamente, não é o 3 que devolveria no caso de 3 gols. Então, 3,5 pagando 1,44, a gente acha que é uma boa aposta, tá? Para você ter uma ideia, nos últimos 6 jogos que o Chelsea participou, contando todas as disputas que tem a Liga da Conferência e a Premier League, na verdade, todos os 5 dos 6 tiveram 3 gols ou menos, tá bom? Então, dos últimos 6 jogos, 5 tiveram 3 gols ou menos. A exceção foi o jogo contra o time grego Panathinaikos, né? Que teve aí bastante gols, mas também ali a Liga da Conferência times de nível muito diferente, principalmente o Chelsea, que está perdido lá, né? Com um monte de time ruim. Então, todos os outros jogos de nível médio tiveram 3 gols ou menos, tá? E o Arsenal a mesma coisa, dos últimos 6 jogos, 5 também tiveram 3 gols ou menos, tá bom? Então, abaixo de 3,5, uma boa opção. Vamos dar uma olhada na Espanha, né? A La Liga, campeonato espanhol. Também temos um jogo interessante, que é Real Sociedad contra o Barcelona, né? Pois é, Real Sociedad está no meio da tabela ali, né? Com 15 pontos, 11ª colocação. O Barcelona vem liderando aí com 33 pontos, né? Vem muito bem o Barcelona, vem aí daquela goleada no Real Madrid fora de casa, né? No clássico mais importante aí, né? Do mundo, né? Praticamente, Barcelona e Real Madrid. E o Barcelona é favorito, mesmo jogando fora de casa, mas com certo risco, né? 1,76 aqui para o Barcelona ganhar este jogo, tá bom? A gente acredita que é uma boa aposta, apesar de estar pagando bastante e ter um certo risco. E a gente vai ver o porquê que a gente acredita nessa vitória do Barcelona fora de casa, tá bom? Bom, os últimos 7 jogos do Barcelona temos vitórias, se você contar Champions League e a La Liga, tá bom? Lidera o campeonato, já abriu 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, para o Real Madrid, ou seja, já fez uma boa frente aí para se manter e, quem sabe, ser campeão espanhol nesse ano, tá bom? A Real Sociedad, como eu falei, está ali no meio da tabela, são 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, né? Tem mais derrotas do que vitórias. Mesmo jogando em casa, entra aí como uma certa zebra nessa partida. A gente acha que vale a pena aí a gente ir para o lado do Barcelona. Se a gente pegar o confronto direto, tá? Os últimos 8 jogos de Real Sociedad e Barcelona, o Barcelona ganhou 7. Então, dos últimos 8 confrontos diretos, o Barcelona ganhou 7 deles, tá bom? Dentro e fora de casa. Então, a gente vai nessa vitória do Barcelona a 1,76. E daí, a gente vai para o futebol feminino na Inglaterra, né? A gente sempre acompanha a Women's Super League e a gente tem um jogo interessante aqui, que é Liverpool e Chelsea, né? O Chelsea
é o atual campeão dessa Superliga, está na segunda colocação, você vê aí com 5 vitórias, e o Liverpool até que não está tão mal, né? Está na sexta colocação, só que é o seguinte, o Liverpool não é um bom time igual é no futebol masculino, né? No futebol feminino inglês, o Chelsea e o Manchester City são muito superiores e o Arsenal vem ali mais ou menos na terceira colocação. O Liverpool não é um time forte, não tem tradição no feminino e até que não está tão mal aí na sexta colocação. Você vê o imenso favoritismo para o Chelsea nesse jogo, né? Pagando 1,18 na vitória. Como a gente sabe, o Chelsea é muito melhor. Só que, como o Liverpool está numa boa temporada, as casas de apostas não estão aí pondo muita fé nas donas da casa, né? Estão colocando o Chelsea como muito favorito, como você viu, a 1,18. Mas a gente acha que não vai ser assim fácil, uma goleada gigantesca. E aí a gente vai pegar o handicap para o lado do Liverpool, tá bom? Porque acreditamos que vale a pena, tá? Vamos dar uma olhada como que está o handicap de 2,5 gols para esse Liverpool, tá? Olha só, tá pagando 1,45, gente. Isso quer dizer que a gente só perde se o Chelsea colocar 3 gols de diferença aí nesse placar, tá bom? Ou seja, ganhar de 3-0, de 4-1, tá? Na casa do Liverpool. A gente acha que não vai ser assim essa goleada, não vai ser assim fácil, tá bom? Então, mais 2,5 handicap para o Liverpool. Só para você ter uma ideia, nessa temporada que o Liverpool vem um pouco melhor, já enfrentou times fortes, né? Que foi o Manchester City e um pouco menos o Manchester United, tá? Perdeu do Manchester City por 1 gol apenas e do Manchester United por 2 gols apenas, tá bom? Então a gente não acha que vai perder do Chelsea por 3 gols, tá bom? O retrospecto recente entre esses dois times mostra partidas decididas por poucos gols de diferença também, tá? 1 ou 2 gols. Nos últimos 7 jogos entre Liverpool e Chelsea, só um jogo terminou com a vitória de mais de 3 gols para o Chelsea, tá bom? Então, em 6 dos 7 não teve essa diferença e a gente acha que é uma ótima aposta. Então, Liverpool mais 2,5 no handicap. Daqui, a gente está falando de futebol feminino, vamos para o Campeonato Paulista. Estamos na semifinal, né? A gente teve semana passada os primeiros jogos da semifinal e aqui a gente vai para o segundo jogo. E não abriu ainda a aposta nos sites, por isso que eu vou trazer a câmera aqui para mim e eu vou apenas falar para vocês e vocês procurem nos sites que vocês trabalham, aí no site de apostas. Vai abrir no final do sábado essa aposta, né? Ou domingo de manhã. Tá bom? Então, o jogo é Corinthians e São Paulo, né? A outra semifinal é Ferroviária e Palmeiras, que aconteceu no sábado, e Corinthians e São Paulo é o jogo do domingo, tá bom? No primeiro jogo, o Corinthians jogou sem algumas jogadoras importantes que estavam lesionadas e ainda assim ganhou de 1-0, né? O jogo que era o mando do São Paulo, mas não foi um jogo bom para o Corinthians, não jogou tão bem o Corinthians. O São Paulo também está sem uma importante atacante, a Ariel, que está machucada, e há rumores, inclusive, de que ela vá ser contratada pelo Corinthians para o ano que vem. Pois é, agora, então, a decisão será levada para o Itaquerão, né? O time do Corinthians joga em casa e é muito favorito. Então, a gente vai na vitória do Corinthians nessa semifinal. O Corinthians já ganhou o primeiro jogo, deve ganhar essa partida e ir para a final aí, ou contra o Palmeiras ou contra a Ferroviária. Eu estou gravando antes de saber aí quem vai para a final. Mas acreditamos então na vitória do Corinthians, que é o melhor time do Brasil no futebol feminino, tá bom? Vamos falar então de voleibol? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a Superliga. Deixa eu antes, claro, voltar aqui. Aqui, voltamos para o nosso site. Vamos falar de voleibol então. Deixa eu abrir aqui. Superliga masculina, né? Então, não abriu ainda também, né? A gente só tem o jogo dessa sexta-feira, então não abriu ainda, porque eu já estou gravando aí a partida de domingo, né, gente? Então, deixa eu também... eu vou deixar na tela esse jogo aqui, mas eu vou falar do jogo que acontece domingo na Superliga masculina, que é SESI Bauru contra o Cruzeiro, tá bom? É um jogão aí pela Superliga. O SESI Bauru é o atual campeão, tá, da competição e o Cruzeiro é o time mais vitorioso na história do vôlei brasileiro, né? Segundo nossos especialistas, o Cruzeiro é o melhor time dessa Superliga e é favorito para ganhar esse ano.
o SESI vem jogando com um desfalque muito importante, né? O levantador Thiaguinho está fora do time. Sem ele, o time fica um pouco mais fraco, pois o levantador reserva do SESI Bauru não está na mesma altura aí do Thiaguinho, né? Não está no mesmo nível técnico do Thiaguinho. Esses dois times se enfrentaram recentemente, tá? Foi na Supercopa e o Cruzeiro ganhou por 3-1. Aqui vai ser no mando do SESI Bauru, né, no interior de São Paulo, e a expectativa é que mesmo assim o Cruzeiro vença fora de casa, tá bom? Com esse desfalque do Thiaguinho, a gente acha que o Cruzeiro deve ganhar por 3-1. Tá? Pode ser um 3-0, mas pode ser um 3-1. A dica principal é handicap de sets para o Cruzeiro, menos 1,5, tá bom? Então, menos 1,7,5 para o Cruzeiro. A gente ganha essa aposta se for 3-0 ou 3-1, tá bom? Se você não quiser se arriscar tanto, aí vai apenas na vitória do Cruzeiro, que aí pode ser por 3-0, 3-1 ou 3-2. Você ganha a vitória do Cruzeiro, vai pagar menos, o Cruzeiro vai abrir favorito, ainda não abriu essa aposta, tá bom? E você pode fazer essa aposta dessa forma também, tá bom? A gente finaliza o vôlei aqui e nós vamos dar uma olhada agora nos esportes americanos. A gente tem domingo de futebol americano, né? Então, deixa eu abrir aqui as minhas dicas para NFL, né? A gente tem aqui, vamos pegar o primeiro jogo, que parece que é New York Giants contra Carolina Panthers. Deixa eu abrir aqui, então, futebol americano. Tá aqui, ó, New York Giants contra Carolina Panthers, é o jogo das 11h30 da manhã, é o primeiro jogo aqui que a gente vai ter alguma análise, né? Esse talvez seja o pior jogo aqui desse domingo, né? Porque as duas equipes vêm mal, tem 2 vitórias só e 7 derrotas, né? Os dois estão com o mesmo retrospecto aqui e já estão se preparando para o ano que vem, não estão mais se importando com ganhar ou perder, por quê? Quanto pior for o time, primeiro ele vai escolher, né, a temporada do ano que vem, pegar jogadores universitários, o draft, né? Então, os piores pegam primeiro aí, tem a primeira escolha. Então, os times já estão começando a abandonar aí e tentar ficar pior mesmo, porque não querem, querem tentar reforçar o time para a temporada futura, né? Esse jogo, que acontece às 11h30 da manhã, tem esse horário porque ele acontece na Europa, né? NFL, do mesmo jeito que teve um jogo aqui no Brasil, teve jogos em Londres e esse jogo vai ser na Alemanha, tá bom? É um jogo lá em Munique. O destaque dessa partida será porque é o terceiro jogo seguido do quarterback dos Carolina Panthers, o Bryce Young. Ele foi a escolha número 1 do draft e se manteve titular mesmo depois de ter ficado no banco para o veterano quarterback Andy Dalton, tá bom? O Bryce Young voltou há 2 semanas e desde então todos os jogos ele está dando um passe para o touchdown, está acertando um passe de touchdown, tá bom? Ou seja, a gente vai apostar que ele vai fazer pelo menos um passe para touchdown na partida. Vamos ver se a gente acha aqui essa aposta, ó. Quarterback, a gente pega o mercado de quarterback. Bryce Young, touchdowns de passe. Aqui, ó, mais de meio. Paga 1,51. Deixa eu até diminuir todos e vou deixar só esses aqui para vocês enxergarem bem, tá bom? Bryce Young, do Carolina Panthers, ter acima de meio touchdown por passe, né? Ou seja, ter um touchdown por passe, se o time fizer, né, com ele um touchdown de passe, a gente já ganha essa aposta, pagando 1,51, mas achamos que é uma boa opção, tá bom? Vamos ver outro jogo, então? Tennessee Titans contra Los Angeles Chargers. Já é um jogo que ocorre no fim da tarde, aqui às 6 da tarde, 6h05 aqui, horário de Brasília. Você vê que os Los Angeles Chargers, donos da casa, têm grande favoritismo, né? Pagando 1,24 só nessa partida. Os Chargers recebem aí o time do Tennessee Titans para uma partida que, em teoria, vai ser um jogo tranquilo, né? Os Titans têm uma média de 17,5 pontos, né? E 26,6 pontos sofridos, né, dos adversários, ou seja, costuma fazer ali 17 pontos, 18 pontos, mas toma 26 pontos, né? É um time que está sofrendo muitos pontos. Já os Chargers têm feito uma média de 19,9 pontos, ou seja, 20 pontos praticamente por jogo e sofrido apenas 12,6 pontos por jogo. Analisando a defesa dos Titans, eles cedem em média 125 jardas terrestres, 125 jardas por jogo em corrida, tá bom? E a linha de corrida
do J.K. Dobbins, que é o running back número 1 dos Chargers, está em 63 jardas e meia, tá? Considerando que os Chargers devem ficar à frente do placar, e aí o seu técnico, né, o Jim Harbaugh, gosta do jogo terrestre, gosta de usar as jogadas corridas, a gente vai explorar essa linha, confiando que o técnico dos Chargers gosta de jogar corrido. O Chargers deve dominar o jogo, ou seja, o time que está ganhando quer gastar o relógio para o jogo acabar mais rápido, então as jogadas por terra gastam mais o relógio, porque o relógio não para como para no passe, tá bom? E por causa do running back ser muito potente, né, dos Chargers e os Titans terem uma defesa ruim contra corridas, a gente acredita então que o J.K. Dobbins deve ter acima de 63 jardas terrestres, 63 jardas e meia, tá bom? Então vamos procurar essa daqui, vamos ver se a gente acha essa daqui, né? Jogadas de corridas, ó, jardas de corridas. J.K. Dobbins acima de 63 jardas e meia, tá bom? Mais de 63,5 jardas, pagando 1,85, essa é a linha de corte, né? Paga 1,85 para menos ou para mais, a gente acha que ele vai fazer mais de 63 jardas e meia. Ou seja, se ele correr 64 jardas, a gente ganha essa aposta e com isso a gente fecha o BetBox Tips de hoje. Desejamos aí uma ótima semana para vocês. Deixem suas dúvidas, seus comentários nos nossos vídeos, no Instagram ou no YouTube. A nossa conta é sempre igual, é só ir na busca e procurar @BetBoxTV, nosso canal do YouTube, nosso canal do Instagram e todas as redes sociais. Tá bom? Um abraço, até a semana que vem.